Olá, seja muito bem-vindo ao Band Entrevista. 21 de setembro é o Dia Nacional de Conscientização da Pessoa com Alzheimer. Foi criada uma campanha, Setembro Violeta, para ampliar o debate sobre a doença. A ideia é reforçar os sinais do Alzheimer e orientar a população para o diagnóstico precoce. A idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento da doença, que é dividida em 3 estágios: inicial, moderada e grave. O primeiro sinal é a perda da memória recente. Com o avanço, vão aparecendo sintomas mais graves, como o esquecimento de fatos antigos e dificuldade para falar e realizar tarefas simples. O Alzheimer não tem cura, mas pode ser controlado. Estima-se que no mundo cerca de 35 milhões e meio de pessoas tenham a doença. Aqui no Brasil, cerca de 1 milhão e 200 casos. A maior parte ainda sem diagnóstico. E para conversar sobre este assunto, nós convidamos o neurologista, Dr. Lucas Cruz. Olá, doutor. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Fique à vontade. Falar, portanto, hoje, né, que é comemorado o dia de conscientização, na verdade, né, da pessoa de Alzheimer. Existem ainda muitas dúvidas sobre a doença, doutor? Sim, com certeza. É uma doença ainda que existe bastante estigma com relação a ela, porque as pessoas têm muito medo com relação ao problema. E realmente é importante a importância dessa campanha, mas para esclarecimento mesmo da população, para entendimento maior da doença em si, para as pessoas, para os familiares que têm pacientes que têm essa doença, para ter um entendimento melhor dessa questão, até para diminuir também a questão do preconceito, às vezes, que existe em relação aos pacientes portadores da doença de Alzheimer. Sim. Quais são os principais sintomas da doença? Então, é uma doença, na verdade, que a gente chama de neurodegenerativa, né? Que ocorre uma degeneração progressiva dos neurônios. E o primeiro sintoma inicial, mais comum, é a perda, a gente chama de memória recente, memória episódica. O paciente tem dificuldade de adquirir novos conhecimentos ou lembrar de fatos recentes. Tipo, ontem, o que eu almocei ontem, é isso? O que eu fiz ontem, se eu caminhei, se eu não caminhei, o que foi que eu fiz, é isso? Isso. Uma característica é que no início a memória de longo prazo ela se mantém preservada. Então, fatos mais antigos ela mantém ainda na lembrança, mas fatos mais recentes ela começa a ter uma dificuldade. E é necessário que essa dificuldade também interfira nas atividades de vida diária. Então, o que a pessoa conseguia fazer anteriormente, ela não consegue, passa a ter mais dificuldade de fazer. Coisas simples, como ir para o supermercado e fazer uma compra, por exemplo. A pessoa às vezes esquece o endereço do mercado que ela costuma ir com frequência, é isso? Às vezes ela sai para fazer alguma coisa, se perde no caminho, não sabe onde se encontra. Às vezes começa a não reconhecer alguns familiares ou pessoas próximas. Mas isso é o estágio, a gente pode dizer que é o estágio inicial? Na verdade, no estágio inicial, o fator principal é mesmo essa questão da memória, que a gente chama de memória episódica. Ela começa a ter dificuldade de adquirir essas memórias recentes. E uma coisa interessante é que os familiares também começam a perceber, as pessoas próximas. Não só ela tem essa dificuldade, mas como as pessoas que vivem, elas começam a comentar, você está mais esquecido do que o normal. Às vezes, quando a pessoa tem mais reserva, assim, que a gente chama de reserva cognitiva, às vezes passa até despercebida essa fase mais leve. Então, a pessoa vai levando a vida, tem uma dificuldade ou outra, mas acaba que não é diagnosticado na fase inicial. Mas com o avanço da doença, o diagnóstico já começa a ficar mais preciso, mais fácil de reconhecer. E o diagnóstico precoce, ele é muito importante para o tratamento? Sim, é bastante importante porque, apesar do tratamento hoje em dia não ser possível ter uma cura, vamos dizer assim, a reversão do problema, é possível ter controle dos sintomas. Então, a gente consegue... Como se fosse estagnar um pouco, é isso? Isso, tentar adiar que o paciente chegue nas fases mais graves de uma forma mais rápida, vamos por assim dizer. É normal, no decorrer, assim, uma idade mais avançada, a pessoa que não tenha o Alzheimer necessariamente, mas que ela tenha uma perda de memória, é normal isso acontecer? Sim, normal não, porque o ideal mesmo é a gente chegar na fase mais avançada, sim, de terceira idade, a pessoa mais idosa, que ela tem uma vida teoricamente normal. A questão de ter esquecimentos ou não, às vezes até pessoas mais jovens podem ter. Mas tem muito. É bem comum. Mas o que a gente mais leva em conta é essa questão que eu falei do atrapalhar o que a pessoa faz normalmente, interferir na vida diária dela. A partir do momento que começa a ter uma interferência, a gente já começa a chamar a atenção. É necessário já procurar um médico, de preferência um neurologista, né, para realmente tentar identificar um diagnóstico mais preciso. Existem exames onde você de fato detecta a doença ou não? Então, na verdade, funciona da seguinte forma. O paciente chega até o médico com a queixa de memória
inicialmente através da entrevista com o paciente, com os familiares, a gente tenta identificar se isso realmente procede, essa queixa, né? Porque muitas vezes, igual você falou, a pessoa tem a queixa de memória, mas é uma queixa subjetiva, vamos dizer assim, ela não tem nenhum problema, mas ela acha que tem, e não está afetando no dia a dia. A partir do momento que a gente identifica que realmente tem um problema, o familiar confirma, a gente identifica se já, o tempo, né, se tem um tempo já estabelecido e se isso interfere nas atividades de vida diária. A partir disso, a gente faz exames, a gente chama de exames, pode ser neuropsicológicos, alguns testes específicos de memória, que a gente identifica qual parte da memória está mais afetada. No caso do Alzheimer, o mais comum é a memória que eu falei no início, memória episódica, recente. Né? Memória de evocação, que a gente chama também. Quando a gente identifica isso nos testes, a gente parte para os exames complementares, exames de imagem e exames laboratoriais. Esses exames complementares são mais para excluir outras causas de demência, né, de dificuldade de memória. Então, a gente vai analisar se o paciente tem algum hematoma na região do cérebro, se tem alguma questão vascular, né, má circulação cerebral que possa estar causando esse problema. E os exames de sangue ajudam a identificar, por exemplo, se tem alguma deficiência de alguma vitamina que possa estar influenciando na questão da memória. Quando a gente exclui todos esses fatores os testes neuropsicológicos indicam que realmente o paciente tem uma dificuldade de memória, a gente pode dizer que ele tem uma demência de Alzheimer, uma doença de Alzheimer provável, que a gente fala, né? Mas aí já entra com o uso de medicamento? Sim, sim. Desde a fase inicial, a gente já tem indicação dos medicamentos específicos para controlar a doença. O chamado exercício da mente, por exemplo, você fazer palavras cruzadas, isso é interessante, é importante? Sim, sim, com certeza. Assim, os estudos mostram que as pessoas que têm um nível, vamos dizer assim, intelectual mais avançado, uma escolaridade maior, têm uma tendência a apresentar o problema de modo mais tardio, né? Na verdade, seria uma certa proteção. E quanto mais reserva cognitiva a gente tem, mais reserva intelectual, mais a gente vai ter, vamos dizer assim, um repertório para prevenir a doença. Por exemplo, uma pessoa que conhece uma variedade maior de palavras, se ela esquecer uma palavra, vai lembrar de um sinônimo, por exemplo. Então ela consegue manter essa parte por mais tempo, tem uma reserva cognitiva maior. E aí, nesse caso, leituras, então, pelo que você está falando, Sim. leituras, a própria palavra cruzada. Sim. Aprendizado de qualquer forma, a gente chama de atividades intelectuais. Aprender, né? sei lá, uma outra língua, né? Curso, uma língua nova, aprender alguma tarefa, até mesmo manual também ajuda. Então, essa questão de quanto mais reserva a gente ter cognitivo, melhor o prognóstico, vamos dizer assim, da doença no futuro. Bacana. É isso, a gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas. Anote o nosso telefone 99976-9204. E agora a gente faz um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí, eu espero você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o Alzheimer. Nosso entrevistado é o neurologista Dr. Lucas Cruz. Doutor, o fator hereditariedade é levado muito em consideração no Alzheimer ou não necessariamente? Então, assim, na verdade, a questão do Alzheimer de forma hereditária, de forma genética, existem realmente algumas famílias que apresentam essa questão de transmissão de alguns genes que aumentam muito o risco de Alzheimer. Mas, na verdade, é uma minoria dos casos, é menos de 1% dos pacientes com Alzheimer tem essa questão da forma genética, né? Então, ou seja, se meus familiares tiveram, não necessariamente eu vou ter. Não necessariamente, sim. E, geralmente, quando isso acontece, também é da forma que a gente chama de uma forma precoce. Então, começaria na idade mais... um paciente mais jovem, né? E, em geral, o Alzheimer, ele começa a surgir a partir de qual idade? Sim, na verdade, a maioria das vezes começa a partir dos 65 anos e, com a avançada idade, a prevalência vai aumentando. Então, a partir dos 80 anos, a prevalência de Alzheimer já é bem maior do que na população geral. Então, costuma-se dizer que é uma doença que se aproveita do envelhecimento, né? Então, quanto mais a gente envelhece, maior a probabilidade de desenvolver o problema. Existe um fator também como é que eu posso dizer, da mente... de uma forma inteligente, querer esquecer de alguns traumas. Eu não sei se... Entendi. Entendeu o que eu quero dizer, né? Como se fosse uma proteção. Uma proteção, uma autodefesa. Uma autodefesa. Sim. Na verdade, é difícil dizer isso, mas eu não acredito que não. Na verdade, o cérebro, ele luta, na verdade, contra esse problema. A gente consegue ver, quando faz uma biópsia, né, tira uma parte do cérebro da pessoa que faleceu de Alzheimer, você vê que tem ali algumas alterações inflamatórias, né? Então, como se fosse... Não é algo
vamos dizer assim, psicológico, voluntário. Tá, é algo concreto, né? É que algo você realmente que a gente consegue infelizmente, identificar. hoje em dia, a gente só consegue identificar quando a pessoa já morreu, né? Em vida, você não consegue efetivamente você identificar a doença, embora tenha todos esses sintomas que você tenha dito, né? Mas, quer dizer, é algo concreto, né? Que tá ali, você também como médico, é mais racional nesse sentido, né? Então, a partir dos 65 anos, em geral, que começa a surgir. E como prevenir? É possível você prevenir o Alzheimer? Nós falávamos aqui sobre a questão da leitura, a questão das palavras cruzadas, mas existem outros fatores também de prevenção? Sim. Alguns estudos mostram a questão de atividade física regular, ela ajuda essa questão até na parte física também, você tem um condicionamento físico melhor, você previne as doenças cardiovasculares e, por conseguinte, você tem uma saúde cerebral melhor também. Questão de alimentação, alguns tipos de dieta, né, são mais associados. Tem estudos com dieta mediterrânea, algumas dietas com restrição de carboidratos também. Carboidratos? Podem... Restrição, né? Mas, assim, nada assim definitivo, né? São sugestões que realmente possam prevenir o aparecimento mais precoce da doença. Alguns alimentos também que podem contribuir, específicos assim? Sim, ainda os estudos são bem iniciais, então muitos fatores que confundem nas pesquisas, né? É difícil dizer alguma coisa mais específica, concreta mesmo. E quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de uma caminhada de meia hora por dia, já seria o suficiente? Na verdade, geralmente a OMS recomenda pelo menos 150 minutos, né, de atividade física por semana, mas qualquer atividade física já é benéfica, na verdade. É melhor do que o sedentarismo, é pior, né, no caso. O Alzheimer, ele foi descoberto, entre aspas, recentemente, né? Inclusive com esse nome. Mas, assim, dos nossos avós, bisavós, a gente tinha quadros de pessoas que chamavam tá caducando, né? Seria o Alzheimer? Então, na verdade, tem essa, realmente, antigamente, na verdade, essa questão da demência é uma questão bem antiga, na verdade. Desde os tempos da Bíblia, você já consegue ver descrição de quando o idoso chega na idade mais avançada, ele tem uma dificuldade de memória. E essa questão de caduquice, falar que o paciente está esclerosado, assim, anteriormente acreditava-se que, por exemplo, esse termo esclerosado era porque os vasos cerebrais ficavam mais enrijecidos e a pessoa tinha dificuldade de memória. Por isso que usava-se esse termo. Mas isso existe ou não? Existe, mas não com esse termo, a gente chama de problema vascular, né? Não seria os vasos em si, é problema de circulação cerebral. E acreditava-se também que a gente chamava de demência senil, que era uma demência secundária à própria avançada idade. Verdade. Mas aí se viu com os estudos dos cérebros, que na verdade não era um problema da idade, mas sim uma alteração de proteínas, que a gente chama de proteínas anormalmente processadas. E essas proteínas são tóxicas para o cérebro. Elas acreditam que sejam uma das causas, né, do problema. Então, na verdade, foi visto que realmente é uma doença em si, que realmente não era só uma questão do envelhecimento em si. A gente vai falar daqui a pouco sobre a importância dos cuidadores também terem uma atenção, inclusive até um suporte psicológico, porque não é fácil. Mas a pessoa que ainda está ali, 65 anos, a gente está falando de alguém muito jovem. Sim, né? Com certeza. E que identifica. O psicológico dela também pode ser abalado diante desse diagnóstico? Sim, isso é uma questão bem sensível, né? Porque a questão de dar esse diagnóstico para a pessoa é bem complexa, né? Alguns estudos mostram, é interessante, né, que quando são feitas pesquisas com familiares, questão de revelar ou não o diagnóstico do paciente, a maioria, na verdade, inicialmente é contra falar o diagnóstico. Então, às vezes, até por uma proteção da própria pessoa mesmo, né? Então, realmente tem que pesar bem, ver com a família, com essa questão, se realmente a pessoa está preparada para receber o diagnóstico ou não. E faz sentido mesmo, né? Porque a gente sabe que o psicológico também, ele influencia bastante, né? Sim, com certeza. É preciso preparar bem, assim, antes de realmente falar ou conversar sempre com os familiares. É muito importante essa questão dos familiares, né? Estar sempre presente na consulta. Porque realmente, nessa questão do Alzheimer, a gente depende também muito dos familiares para passarem, né, o caso do paciente para a gente entender melhor o que está acontecendo. Sim, é verdade. E aí, falando um pouco sobre essa questão dos cuidadores, né? Em geral, são pessoas que sofrem muito, né? Por vários motivos, inclusive o fato da pessoa que você ama, seu pai, sua mãe, tá ali e muitas vezes não se lembra de você, né? Isso, bem complexo, é um sofrimento bem grande, sim. O índice de problemas emocionais em pacientes que cuidam de pessoas portadoras de Alzheimer é bem prevalente, bem comum. Porque, como você falou, né, a pessoa que você tem o conhecimento, ela começa a não mais
interagir com você, não interage com o ambiente. Principalmente nas fases mais graves, começa a ficar totalmente dependente para as atividades de vida diária. Precisa de ajuda para se alimentar, para fazer as necessidades. Então, realmente é um quadro que gera bastante sofrimento. Às vezes, até para o próprio paciente, né, meio questionável, é difícil dizer, né? Ele perde essa questão da sensibilidade, mas as pessoas em volta sofrem muito. E é preciso dar bastante apoio para elas também nesse sentido. A gente vai voltar a falar um pouco mais sobre esse tema, que realmente é muito importante. A gente lembra que esse programa ele é gravado, mas você também pode participar com comentários e sugestões de entrevistas pelo nosso telefone 99976-9204, nosso WhatsApp. E agora a gente faz mais um breve intervalo e não saia daí, que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre o Alzheimer. O nosso entrevistado é o médico neurologista, Dr. Lucas Cruz. Doutor, nós falávamos sobre essa questão dos familiares, né? Porque muitas vezes o olhar fica atento, fica voltado para a pessoa, para o familiar amado, querido que tem a doença. E as pessoas que estão em volta, cuidando, sejam também familiares, filhos, netos, ou até mesmo cuidadores, eles precisam ter essa atenção da família como um todo. E até mesmo essa responsabilidade de cada um de dividir tarefas, né? Isso. Realmente, como a gente estava comentando, o cuidado a partir dessas mais graves começa a ficar bem complexo, né? Quando o paciente chega na fase grave mesmo, ele se torna dependente para todas as atividades. Então tem que ter um cuidado na questão da alimentação, questão da medicação. Um problema também muito comum que o paciente, nas fases mais graves, começa a apresentar alterações comportamentais. Né? Isso que eu ia te perguntar. Associam, não sei se necessariamente isso acontece, o Alzheimer com a agressividade. Essa associação, ela faz sentido? Sim, com a avançada da doença, a pessoa começa a apresentar essa agressividade, a gente chama de, às vezes, psicose ou delírio. É bastante comum, essas alterações comportamentais. E dependendo do período do dia, é mais comum, às vezes no entardecer, para o anoitecer, o paciente já começa a não saber onde está, começa a ficar agressivo. Então, tem que ter um cuidado bastante específico com relação a isso. Aprender a lidar com as questões da agressividade também. E ter muita paciência, né, doutor, com essa pessoa, Justamente. né? Porque, assim, a gente está falando, e aí a gente entra talvez numa questão mais social, de pai, mãe, que dedicaram a sua vida toda para os seus filhos, para os seus netos. Então, é um momento que eles estão necessitando de apoio, de suporte, né? Isso, justamente. Essa questão é importante, a questão da paciência, da carinho também, mesmo que às vezes a pessoa não esteja teoricamente entendendo, mas é importante falar palavras de carinho, até questão física também, né? Não só de palavras, mas física também. Toque, né? O abraço. Demonstrar afeto para aquela pessoa, né? Isso, principalmente das pessoas mais próximas, né? Que passa também uma questão mais de segurança para o paciente. E o ideal claro que a gente está falando de ideal, cada um é que sabe da sua dor, né? E da sua dificuldade. Mas o ideal é manter essa pessoa entre os familiares, existem internações também, mas qual seria o ideal? Sim, chega um momento nessa questão, quando o paciente já chega nessa fase mais grave, que às vezes a gente conversa realmente com as familiares com a questão do suporte, né? Se a família tem capacidade de ter um cuidador, um home care, é uma possibilidade. Existe a possibilidade também das instituições de longa permanência, que no exterior são mais comuns, né, dessa questão de colocar o idoso nessas instituições ou não. Mas realmente essa conversa tem que ser realizada a partir quando começa a chegar nessa fase mais grave. Que até às vezes para dar um cuidado melhor para o paciente. Né? Pensando ali no que vai ser melhor para ele, né? Para aquele paciente. O Alzheimer, ele pode levar à morte? Sim, na verdade, acredito que a doença em si não, mas as consequências dela, sim. Então, na fase grave, quando o paciente já não tem mais controle sobre, por exemplo, a questão da saliva, ele não consegue mais engolir a saliva de modo adequado. Então, existe muito, a gente chama de pneumonia broncoaspirativa. Ele começa a aspirar as secreções da via aérea, começam a ir para o pulmão. Isso gera pneumonia, essa pneumonia idosa é algo grave que acaba levando à morte. Ou então, o paciente fica muito desnutrido, muito magrinho, não consegue mais se alimentar e acaba falecendo por conta dessa debilidade. Então, a fase grave, realmente, o Alzheimer é um fator de risco para a questão da morte mesmo. É possível a gente verificar, por exemplo, uma vez que esteja na fase inicial, é possível saber quanto tempo dura essa fase inicial até chegar a moderado? Isso varia muito de paciente para paciente? É mais complicado essa questão aí. E realmente tem alguns pacientes que
um dos objetivos, teoricamente, dos medicamentos seria esse, de deixar o mais tempo possível nas fases mais leves, né? Nas fases iniciais. Mas realmente varia muito, não tem assim, um tempo específico de um para o outro. É importante ou não é recomendado quando a pessoa começa a ter lapsos de memória? Esquece do filho, esquece do marido. É importante você lembrar essa pessoa desses seres que ela está esquecendo ou não? Sim, a questão do paciente, na verdade, quanto mais a gente tentar deixar esse paciente à vontade, melhor, assim, no ambiente dele, Mas, assim, por exemplo, essa questão de, às vezes, de agressividade, o paciente começa a alterar o comportamento, uma dica que a gente dá, às vezes, para familiares é tentar mudar o foco, né? Mostrar outra coisa para ele, tentar tirar o foco daquilo que ele está tendo. Às vezes, ele começa a ter delírios, por exemplo, achar que alguém está perseguindo ele, alguém está roubando ele. Então, a gente dá algumas estratégias para tentar mudar o foco. Essa questão de nomes, assim, com a avançada doença, realmente ele vai ser comum ele esquecer, mas essa questão da proximidade é importante, estar sempre próximo, demonstrando afeto, isso ajuda na questão principalmente comportamental também, deixar o paciente mais tranquilo, né? Entendi. E quando, portanto, que a pessoa ou os familiares devem, de fato, procurar o especialista, e o especialista ideal é o neurologista? Sim, então, a partir do momento que a pessoa tem dificuldade de memória e isso já começa a interferir no dia a dia, nas atividades, ela tem uma dificuldade no trabalho ou em casa mesmo, já é recomendável que que a pessoa procure um médico especialista nessa questão. Realmente, o neurologista é um médico capacitado a fazer o diagnóstico, o acompanhamento do paciente com Alzheimer. Existem algumas outras especialidades que também acompanham. O geriatra, por exemplo, também pode acompanhar. Mas realmente, quando começa a ter uma dificuldade de memória que interfira nas atividades de vida diária, já é recomendável que procure um especialista, sim, para dar um diagnóstico mais precoce. E já iniciar o tratamento, né? Isso. E como a gente falou, muitas vezes não é fácil para os familiares, para as pessoas que estão ali, mas esse paciente precisa de muito carinho, de muito afeto, né? Isso faz parte também do tratamento, né? Com certeza. Sempre essa questão é importante. Apesar da pessoa, às vezes, parecer que não está mais ali, muitas vezes os pacientes falam isso, mas ele não interage mais comigo, né? Não tem mais, vamos dizer assim, afeto, mas na verdade manter essa questão do conversar, de demonstrar afeto de forma física, através de palavras também. Isso gera também um conforto tanto para a família quanto para o paciente em si. Maravilha, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de falar desse problema que é tão prevalente, né? Prevalente, importante. A gente pode dizer que vem aumentando o número de casos, doutor? É que a população também vem envelhecendo, né? É verdade. E a expectativa de vida aumenta, né? Isso, e aí acaba que o diagnóstico fica mais prevalente, porque conforme a gente envelhece, maior a prevalência do problema. Tá bom. Muito obrigada pela sua participação, viu? Valeu. E o Band de Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Eu espero você até lá. Tchau, tchau.